Que bom estar aqui com vocês, mais uma manhã de renovo, de presença de Deus. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, nessa casa de adoração, de louvor ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Como que vocês estão? Tudo bem? Vocês em casa, sejam bem-vindos. Bem-vindos a essa manhã de adoração, de louvor. Glória a Deus. Vamos à ministração da palavra nessa manhã. Que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma especial, como Ele sempre fala, como Ele sempre se revela a nós. Eu gostaria que vocês, que trouxeram as suas Bíblias, abrissem Deuteronômio, capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 4. Deuteronômio 20, do versículo 1 ao 4. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Tem rompido esses dias tão difíceis. Tem decidido a estar aqui em reunião com os filhos de Deus. Glória a Deus. Que o Senhor continue sendo a tua fortaleza, a tua segurança, o teu refúgio, a tua proteção. Amém? Vocês encontraram? Vamos à leitura da palavra de Deus, começar do versículo 1 de Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dirá: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco à peleja, por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Amém? Agora eu gostaria que vocês abrissem no outro texto da palavra de Deus, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 1 também. Diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Lém, e os israelitas no outro da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Versículo 6.
Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e adiante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais formando em linha uma batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Pai, nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti que seja mais uma manhã de aprendizado da Tua palavra. Que nós possamos tirar da Tua palavra, Deus, ensinamentos preciosos nessa manhã, para a nossa vida prática. Que possamos aprender com o Espírito que ministra essa palavra, aquilo que precisamos, ó Deus, para continuar vivendo diante de Ti e sendo o Senhor o nosso escudo, o nosso escudeiro. Nós não precisamos que homens vão à nossa frente, nós precisamos que o Senhor venha conosco, porque o Senhor conosco nós iremos onde o Senhor determinar. No nome de Jesus nós te oramos, Senhor. Amém, glória a Deus. Queridos, essa palavra do Senhor que vem para ser liberada ao nosso coração nesse dia, eu acho tão lindo como que Deus trabalha, como que Deus move, como Ele se movimenta no nosso meio. Até ontem à noite, por volta das 20 horas, eu já estava com outra palavra preparada para ministrar hoje. E ontem eu fui orar por volta das 20 horas e eu perguntei ao Senhor: Senhor, é isso mesmo que Tu queres falar com o Teu povo? E aí o Senhor disse: vai esses textos. E eu vim a esses textos. E eu confesso aos irmãos que até agora no louvor eu ainda não havia entendido por que o Senhor havia determinado esses textos para a meditação dessa manhã. E agora no louvor, enquanto a Flávia estava ministrando, quando ela falou a respeito de Davi, da ministração do domingo passado, que ele não se movia pela aparência, e quando ele ministrou diante do Senhor daquela forma, o Espírito Santo veio ao meu coração e disse: é por isso que eu quero que você ministre nesses textos, porque eu quero que o meu povo entenda o princípio, porque Davi ministrou daquela forma e porque Davi não se deixou ser movido pela aparência. É porque ele me conhecia antes daquele momento, eu não me revelei a ele naquele momento. Aquele momento já foi resultado do secreto dele para comigo. Aí eu entendi o que Deus queria trazer a nós, queria acrescentar a nós um pouco mais da forte ministração que nós tivemos no domingo passado. E eu creio que com essa palavra, com esses textos, nós temos muito que aprender. E aí ontem, quando o Senhor ainda falou ao meu coração, eu disse ao Senhor, digo: Deus, se o Senhor permitisse, a gente teria assim um mês só de ministração disso que Deus fez por meio do seu povo. Então, pois bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje a respeito daquilo que Deus faz conosco no secreto para depois nos manifestar publicamente. E eu li esse texto de Deuteronômio, que ele traz uma promessa ao povo de Israel lá atrás. Deus já havia
prometido ao povo de Israel acerca da peleja contra os filisteus. Quando Deus, ele entregou ali na aliança abraâmica a terra em que Israel estava habitando, ele disse ao povo de Israel, para que o povo de Israel tomasse posse daquelas terras e eliminasse todos os seus inimigos, que ninguém ficasse habitando, porque o Senhor havia dado por herança a Israel aquela terra. Mas o povo de Israel, ele pelejou contra alguns povos que existiam ali, mas exterminou apenas uma parte. E os filisteus foi uma das partes que permaneceu no território de Israel, na terra prometida. E mais tarde nós vemos que o povo filisteu foi um dos povos que mais batalhou contra Israel, tentando tomar de volta a terra que o Senhor já havia dado por herança ao povo de Israel. E quando Saul, como o primeiro rei de Israel, toma posse ali nas terras prometidas, ali onde o Senhor havia dado, Israel já estava habitando por herança naquela terra. Saul então tem o seu reinado permeado por grandes batalhas entre os israelitas e os filisteus. E todo o reinado de Saul, o povo em que ele guerreou, ou que mais guerreou, ou as guerras mais notórias, foram as guerras contra o povo dos filisteus. Pelo fato de eles não terem obedecido por completo a palavra de Deus, quando fez a aliança com Abraão. Só que aqui no texto de Deuteronômio, quando o Senhor está falando a respeito da guerra, quando eles saírem à guerra, a palavra do Senhor já diz que Ele estaria com eles. No versículo 4 diz: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós e contra os vossos inimigos para vos salvar. O Senhor já tinha dado uma promessa a Israel, para que eles não viessem a temer, porque quando eles saíssem à guerra, o Senhor estaria indo à frente deles. Então, alguns anos depois, quando Saul é ordenado rei, é ungido rei de Israel, ele enfrenta as batalhas, e uma dessas batalhas é a batalha entre os filisteus e os israelitas, e é uma batalha representativa. A Bíblia nos mostra dois tipos de batalha: a batalha em que ocorria exército contra exército, e a batalha que era representativa, em que um exército escolhia um guerreiro para lutar contra outro guerreiro. E aqueles dois homens representavam então os dois povos que estavam lutando. Pois bem, essa batalha que estava se dando nesse momento era uma batalha representativa. E do lado dos filisteus, eles escolheram um guerreiro. Aliás, esse guerreiro, ele não era só, havia ele mais 4 irmãos. É o que os historiadores falam, né? Até porque depois, uma das linhas de pensamento que se levanta a respeito de Davi, quando ele pega as 5 pedras também, é que Davi havia pegado 5 pedras não somente para o guerreiro Golias, mas por acaso viesse uma segunda, terceira ou quarta batalha com os outros irmãos, que eram gigantes como Golias. Os gigantes, eles vieram de um povo chamado Enaquins. Eram povos que existiam, e eles eram enormes, eles eram grandes e treinados para a batalha. E aqui a palavra do Senhor diz que durante 40 dias, o povo de Israel foi afrontado pelo povo dos filisteus, chamando para a batalha. E é engraçado que a Bíblia traz 40 dias. Por que não foi 39? Por que não foram 15 dias? Por que não foram 7 dias? Já que era uma batalha representativa, os dois exércitos já estavam
cientes do tipo de batalha, já poderia ter antecipadamente preparado o homem para a guerra. Mas é porque a Bíblia ela trabalha, e Deus trabalha também, com uma simbologia que vem nos ensinar em muitos momentos. A simbologia que Deus trabalha sempre veio para ensinar o seu povo, para ensinar a nós, né? Então, por que 40 dias? Porque na Bíblia, toda vez que traz o número 40, representa julgamento e representa aprovação. 40 dias é um número simbólico, ou é para julgamento, ou é para aprovação. Nós vemos isso ali no dilúvio. Quantos dias choveram no dilúvio? Choveram 40 dias, porque era um tempo de julgamento de Deus sobre a terra. Nós vemos também que Moisés, ele ficou ali no palácio, né, de Faraó, ali durante 40 anos. Por quê? 40 anos foi o tempo que Deus usou para julgar e aprovar o coração de Moisés. Tanto é que quando ele foi provado, colocado à prova, ele preferiu ficar do lado do seu povo, e ali ele foi aprovado. Nós vemos também, né, que Israel, durante 40 anos, ele vagou pelo deserto. Foi um período também de julgamento, que o Senhor estava julgando o seu povo, para saber também o que estava no coração do povo de Israel, se eles seriam aprovados ou reprovados diante do Senhor. E nós vemos no ministério de Jesus também, quando durante 40 dias, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali no deserto ele foi provado e ele foi aprovado. Então o número 40, simbolicamente na Bíblia, nos ensina muito, e que nós possamos atentar para esses detalhes que a palavra de Deus nos traz. E pois bem, durante 40 dias, esse gigante chamado Golias se levantou para afrontar o povo de Israel. O interessante nós notarmos é que a palavra do Senhor diz, aqui no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, e precisamente no versículo 7, diz que diante dele ia o escudeiro. A primeira lição que nós queremos tirar aqui é que Golias escolheu levar um escudeiro diante de si. E Davi, nessa batalha, ele escolheu que o Senhor fosse à frente dele. Quem é que nós escolhemos para ir à nossa frente nas batalhas? Isso faz toda a diferença na nossa vida. E nós queremos aprender com isso. Nessa batalha, o escudeiro que Golias escolheu, nós não vemos depois nenhuma fala a respeito dele. E ele não foi capaz de livrar o seu guerreiro. Mas quando Davi escolhe que o Senhor vá à sua frente, nós vemos qual foi o resultado da batalha de Davi contra esses filisteus. E eu gostaria que vocês então estivessem com as suas Bíblias abertas, né? A partir do versículo 33 do capítulo 17. E nós vamos começar então o passeio por essa guerra. A palavra de Deus diz que durante esses 40 dias, então todos os dias, manhã, tarde e noite, preste atenção, manhã, tarde e noite, o filisteu Golias se levantava, se colocava em posicionamento de guerra e gritava para o exército de Israel se eles tinham um homem para pelejar com eles. Versículo 16 do capítulo 17 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Isso aqui vem nos ensinando sobre intimidação. Quando nós estamos no campo de aprovação, a intimidação vem para nos reprovar. Você sabe o que é, durante todo o tempo que você está sendo provado,
alguém se levantar para te intimidar, a própria provação que você está passando está te intimidando. Era isso que acontecia com Israel. Todo momento, Golias se levantava para trazer a lembrança deles, para intimidá-los, que eles não poderiam vencê-los. E no versículo 24 diz: todos os israelitas, todos, sem exceção, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Veja bem que a palavra que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 20, está dizendo, o Senhor dizia a eles: não temam quando vocês saírem à batalha, porque eu serei convosco. Queridos, quantas vezes nós já temos uma palavra liberada da parte de Deus, e nós começamos a temer a respeito dessa palavra? Quantas vezes o Senhor já liberou algo a respeito de nós, e quando nós nos encontramos exatamente no lugar onde Ele falou que nós iríamos precisar dEle, mas que não viéssemos temer que Ele estaria conosco, nós fazemos o contrário. A palavra que diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Sendo uma batalha representativa, em primeiro lugar caberia o rei se apresentar para que ele viesse lutar pelo seu povo. E aqui nós vemos a fragilidade da liderança de Saul, porque Saul, além de não se apresentar para lutar contra o seu povo, ele não foi capaz de identificar no meio do seu exército alguém que lutasse a favor de Israel. Quando uma liderança não consegue apresentar no meio dos seus liderados alguém que possa o representar, é uma liderança que está destinado a ser fraca, Porque a palavra de Deus diz que Saul, ele era o maior entre o povo de Israel. Você pode olhar na Bíblia. A Bíblia diz que Saul, ele se elevava ombro acima de todos os homens. Ou seja, se fosse para combater por tamanho, Saul seria o candidato. Saul deveria se apresentar porque ele era, além de ser rei, ele era o maior entre todo o Israel. Mas a palavra também diz que no momento em que Saul ouvia o gigante confrontar e chamar por um homem para que viesse lutar nessa luta representativa, a Bíblia diz que Saul correu para o meio dos soldados mais rasos e se escondeu. Ele se escondia atrás dos seus soldados, porque ele não estava confiando na palavra que Deus havia liberado sobre o povo de Israel. Então é nesse cenário que Jessé, o pai de Davi, ele ouve falar que o confronto está muito acirrado, e ele então chama Davi, e fala a Davi como seu filho menor que vá ao campo de batalha, para que venha trazer notícias de como estão os seus filhos que saíram para a batalha. E nós vemos que Eliabe, sendo um dos filhos mais velhos do Belamita, de Jessé, quando ele vê Davi chegando no acampamento, ele se irrita muito, porque nós percebemos que Eliabe já trazia um ranço de relacionamento familiar, por ele ser o mais velho, por ele ser o mais belo, por ele ser o mais notável, por ele ser o mais apresentável. Tudo indicaria que Samuel iria ungí-lo como rei sobre Israel, e Samuel rejeita. Na verdade, não foi Samuel que rejeitou, foi Deus que rejeitou Eliabe, assim como seus irmãos. Mas ele não se conforma. É por isso que a presença de Davi confrontava também muito seus irmãos, porque eles já sabiam que o Senhor havia escolhido. E quando Davi chega no acampamento, seus irmãos o rejeitam. E Davi ouve as palavras ali que aquele homem estava falando contra o povo de Israel. E veja bem, Davi sabia diferenciar um homem de Deus e um homem que não temia Deus. Porque Davi não chamou Golias nem de Golias.
ele não disse quem é esse Golias que está afrontando o Deus vivo. Ele disse assim: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo? Porque a circuncisão era a aliança que demonstrava que o homem tinha para com Deus. E todo homem que não era circuncidado, ele não tinha aliança com o Senhor. Então Davi olha para Saul, para Golias, e diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não faz parte do povo de Deus? Quem é esse que não tem a aliança de Deus para estar afrontando o Deus de Israel? Isso você encontra aqui no versículo 36, mas eu quero em primeiro lugar falar a respeito do que está no versículo 34 do capítulo 17, quando Davi então fala com o povo ali e chega ao ouvido de Saul, e Saul então diz: quem é esse que está falando dessa maneira? Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi então a Saul no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Olha só, Davi chega já consolando o coração do rei. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí vem no versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. A primeira lição que eu quero tirar daqui, e que o Espírito Santo falou ao meu coração, que nossas experiências com Deus nos respaldam. Eu quero que você traga à sua memória as experiências que você já teve com Deus. Porque as experiências que você teve com Deus te respaldam no meio da batalha. Porque você vai olhar para um Deus que já te livrou uma vez. E se Ele te livrou uma vez, Ele vai te livrar a segunda vez. Ele vai te livrar a terceira vez. E Ele vai te livrar sempre. As tuas experiências com Deus, te respaldam no meio da batalha. É por isso que Davi respondeu dessa maneira a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E ele começa então a narrar a sua experiência com Deus. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Davi fez tudo isso no secreto. Deixa eu falar uma coisa com Deus: no secreto Deus está te habilitando para lutas maiores. Você tem vivido lutas que só você e Deus conhecem, que não tem plateia. Não existe plateia vendo as lutas que você tem guerreado. Quantos leões você tem matado no secreto? Quantos ursos você tem derrotado? Isso são batalhas interiores, batalhas que ninguém consegue enxergar, mas que Deus está te habilitando para um tempo em que Ele há de revelar a tua vida. Quando Deus chegar a revelar a tua vida no público, é porque Ele já te habilitou no secreto. Ninguém pode ser apresentado em público por Deus, sem que primeiramente seja habilitado no secreto. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que as nossas experiências com Deus nos respaldam. A segunda lição que nós tiramos desse texto de Davi para com Golias nesse campo de batalha é que ele vem nos dizendo o seguinte: olha só, quando chega no versículo aqui, ele continua dizendo aí no versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu não será diferente, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
Saiba de uma coisa, a segunda experiência que nós tiramos daqui, é que toda afronta que vem contra você, não é contra você, é contra o Deus que você serve. E quando a afronta vem contra o Deus que você serve, fique tranquilo, que a batalha será com Ele e não com você. Você será simplesmente o instrumento que Ele usará para derrotar o inimigo. Então, quando Saul ouve isso, que ouve esse relato de Davi, olha no versículo 37, disse mais Davi, o Senhor, ele não disse eu sou habilitado, ele não disse eu sou forte, eu sou treinado, eu sou um guerreiro que lutou em secreto, eu sou alguém que lutou contra as feras mais indomáveis que poderiam ter. Ele disse o seguinte, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Quando você estiver no meio de uma batalha, lembre-se que o mesmo Senhor crie memórias das batalhas que Deus já venceu na sua vida, e não se esqueça, ele disse, olha, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos dos filisteus. O Senhor que me livrou lá na minha mocidade, quando eu estava ali desempregado, quando eu não tinha nada como sobreviver, Ele é o mesmo hoje que me traz o sustento. O Senhor que uma vez me livrou daquela enfermidade, me livrará nesse tempo. O Senhor que esteve comigo naquela decepção, estará comigo hoje também. O Senhor que me livrou lá nos primeiros começos, quando eu não tinha nem como sobreviver, é o Deus que está comigo agora na fartura. Então lembre-se de uma coisa, criar memórias daquilo que Deus já fez na sua vida. Não se esqueça, quem te livrou é fiel para continuar te livrando. Não se esqueça disso, igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, olha o que diz versículo 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Sabe qual a lição que nós tiramos daqui? Não use o que é dos outros. Deus tem uma armadura própria para você. Quando Deus chama, quando Davi entende que Deus está lhe habilitando para essa batalha maior, então tem a intervenção de Saul. A intervenção de Saul sempre representará a intervenção de pessoas que estão fora da visão. Saul não conseguiu identificar a visão de Deus naquela guerra. Sempre vai ter alguém perto de você que não está vendo da mesma maneira que você está vendo. E por essa pessoa não estar vendo aquilo que Deus está mostrando, ele vai querer dar um jeitinho, ele vai querer trazer um conselho, ele vai querer trazer um direcionamento que não é da parte de Deus. Saul então chama Davi e veste Davi da sua armadura. Não use o que é dos outros. Se Deus está te habilitando para algo, saiba de uma coisa, Deus vai te revestir com uma armadura que é própria para você. Deus vai trazer armas que são próprias para você. Deus não vai trazer algo que seja de outra pessoa. Deus não vai dar um dom que é de outra pessoa. Deus não vai dar uma habilidade que é de outra pessoa. Aqui nós aprendemos a não andar por imitação. Davi não precisava se parecer com um guerreiro, porque quem iria guerrear era o Senhor. Davi não precisava se parecer com Saul, vestindo as armaduras de Saul para se parecer com Saul, porque ele tinha que levar eram as características de Deus e não as características de Saul. Talvez você está lutando uma batalha, mas você está querendo usar as coisas de outro. Você está querendo orar como outra pessoa. Você está querendo se comportar como outra pessoa. Você está querendo falar como outra pessoa. Ei, não entre no campo da imitação. Não carregue com você aquilo que não é seu. Saul quis colocar sobre Davi a armadura dele.
Mas Davi tinha que guerrear com aquilo que Deus havia habilitado a vida dele no secreto. Como é que Deus tem falado com você no secreto? Como é que Deus tem falado contigo na intimidade? Ele tem abastecido a tua vida para nesse momento você olhar só para Ele. Você deve imitar somente Ele, você deve fixar os seus olhos nele. Então a palavra do Senhor diz aqui, que Saul então vestiu Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Olha o que diz o versículo 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Sabe, a terceira lição que nós tiramos aqui é que você não vai caminhar com o que não é seu. Se você tentar caminhar com aquilo que não é seu, passa a ser peso. Certamente essa armadura para Saul não era peso, como a armadura de Golias também não era peso, mas quando colocou a armadura de Saul sobre Davi, ele disse: eu não poderei caminhar com esse peso. Talvez nós estamos caminhando com alguns pesos, e esses pesos vão nos dificultar a vencer na batalha. Nós precisamos tirar esses pesos. Apesar que aparentemente, muitas vezes, esses pesos parece que vão nos dar uma bela aparência, vão nos dar uma forma de intimidação, mas eles no fundo, eles só irão dificultar a nossa caminhada, a nossa corrida para vencer aquilo que nós temos diante do Senhor. Então a terceira lição que nós tiramos desse texto: você não vai caminhar com o que não é seu. Que você possa sair daqui e falar para Deus: Deus, me dê uma armadura própria. E lá na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 6, já tem a armadura que o Senhor tem para você. Já tem a espada que você precisa andar, já tem o capacete que você precisa colocar na sua cabeça, já tem o peitoral que você deve se proteger, já tem as sandálias que você deve ter. Daí tudo isso, tem tudo isso ainda para que você possa se habilitar com as armaduras. A palavra do Senhor ainda continua dizendo que Davi então diz: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tire de sobre você tudo aquilo que te traz peso na caminhada. Você não precisa caminhar com pesos, porque tudo que vem da parte de Deus não é peso sobre a tua vida. Aprenda essa lição. Se você tem caminhado com peso, não vem da parte de Deus. Porque aquilo que o Senhor tem para você é leve e é suave. Não é isso que a palavra de Deus diz? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Mas o que ele fala antes? Tome o meu jugo, que é leve e que é suave. Se você nesse tempo, você tem andado como com peso diante do Senhor, tire da sua vida, porque você não pode ir para uma batalha, você não pode caminhar numa batalha com peso e com excesso, até porque a porta que nós devemos passar é uma porta o quê? Estreita, e nessa porta não passa com bagagem, nessa porta não passa com excesso. Então continue tirando. Mas Davi então ele está se habilitando para essa batalha. E o que ele faz? Olha no versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si. Olha o que ele faz: escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor. Isso aqui é muito interessante para as nossas vidas. Isso aqui fala de identidade. Quando diz que Davi coloca as suas pedras no alforje de pastor, está declarando a sua identidade. Ele não coloca no alforje de guerreiro, ele não coloca no alforje de lutador,
Ele coloca no alforje de pastor. Deus vai trabalhar dentro da sua identidade. Deus vai trazer o que é da sua identidade. Davi se recusou ser alguém parecido com o rei. Davi se recusou ser alguém parecido com um guerreiro. Davi se recusou ser alguém parecido com um valente. Ele falou: eu vou para essa batalha com quem eu sou. Eu sou isso. Eu sou um pastor de ovelhas. Vá para a batalha como você é. Eu vou para a batalha como filho, como um adorador. Eu vou para a batalha com quem eu sou. Eu não vou viver por imitação. Eu não vou viver por aparência. Eu não vou viver por alguém que está imitando o outro. Por isso que esse texto aqui, lá na frente, aquilo que o pastor Jefferson pregou no domingo passado, na semana passada, Davi continuava carregando a sua identidade. É por isso que quando ele tira as suas vestes, ele diz: eu quero ser quem eu sou diante de Deus, eu não quero caminhar por imitação. Davi estava carregando para o público aquilo que ele tinha aprendido no secreto com Deus. Ei, não mude quem você é. Às vezes as pessoas mudam, no secreto é uma coisa, no público é outra. Não, seja quem Deus destinou você ser e se apresente diante de Deus como você é. Davi estava dizendo: eu não vou me apresentar de outra forma, eu vou me apresentar como eu sou. Eu sou um pastor de ovelhas e quem vai vencer essa guerra por mim é o Senhor dos Exércitos, não sou eu. Não adianta eu aparecer, querer ser a pessoa que eu não sou. Porque quem vai vencer é o Senhor dos Exércitos. Então olha o versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi se achegando ao filisteu. Então a quinta lição que nós lembramos aqui, que nós aprendemos: lute com o que Deus te deu. O que é que Deus deu para Davi? Um alforje. O que é que Deus tem dado para você? É oração? Lute com a oração. O que é que Deus tem dado para você? É adoração? Lute com a adoração. É um coração cheio de compaixão? Lute com um coração cheio de compaixão. O que é que Deus tem dado para você nessa caminhada? É a palavra? Então lute com a palavra. O que é que Deus tem dado com você? É a fé? Lute com a fé, mas lute com a arma que Deus colocou nas tuas mãos. Não lute com a arma que Saul tem colocado nas tuas mãos. Saul aqui é a representação, como eu já falei, daquele que não consegue ver o que Deus está vendo. Então o texto continua dizendo, olha o que diz quando Davi avança para o filisteu. Versículo 42 diz assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Sabe, na luta você sempre será desprezado, não tenha medo, mas será desprezado por quem não teme ao Senhor. Porque quem não teme o Senhor irá desprezar, mas não está desprezando você, está desprezando o Senhor da batalha. Então a sexta lição que nós aprendemos aqui: não tenha medo quando alguém tiver, quando o inimigo, quando eu falo inimigo aqui, não é carne nem sangue, porque a palavra de Deus diz que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas quando o inimigo das nossas almas nos desprezar, em vez de você ficar entristecido, é motivo de alegria, porque o Senhor é aquele que está conosco. O inimigo, ele tem que nos desprezar mesmo, porque nós não temos aliança com ele, não temos aliança com esse inimigo. Aí Davi no versículo 44 diz: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Nós aprendemos a sétima lição aqui: não dê ouvido às ameaças. O inimigo começou aqui a querer entrar no psicológico de Davi. Eu vou tirar a tua cabeça, eu vou dar a tua carne às bestas feras dos campos, as aves, os abutres hoje vão te comer. Sabe o que o inimigo diz na nossa batalha? Você será um derrotado, você vai cair, você não vai vencer, e fica querendo minar a nossa mente. A nossa sétima lição dessa manhã: não dê ouvido às ameaças do seu inimigo.
Não dê ouvido a isso, permaneça firme naquilo que o Senhor te mostrou e em quem você é. Não dê ouvidos a essas ameaças, sabe? E aí a palavra do Senhor vem dizendo ainda, o versículo 45, a resposta de Davi. Porém Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós aprendemos a 8ª lição dessa manhã. Você vai caminhando, não no seu nome, não na sua aparência, você vai caminhando no nome do Senhor dos exércitos. Qual é o nome que você tem caminhado? É contra quem que você está indo e com quem você está indo? Davi então fala: eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. A quem você tem afrontado? Não é a mim que você tem afrontado, não é o meu ministério que você tem afrontado, não é a minha família que você tem afrontado, você tem afrontado o Senhor dos exércitos. Então a batalha é com Ele, não é comigo. Aleluia, aleluia. E olha só, versículo 46, isso enche o meu coração de alegria e de memórias, porque eu sei que Deus faz isso. Davi continua dizendo: hoje mesmo, não é amanhã, não é depois de amanhã, já esperou 40 dias, já foram 40 dias, eu não vou esperar mais, porque o meu Deus é Deus de já, o meu Deus faz hoje. Então Davi diz: hoje mesmo. Olha, gigante, você não vai ter mais 40 dias, você não vai ter mais um dia, nem mais uma hora, nem mais um segundo, é hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial do povo dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! A 9ª lição que nós tiramos nessa manhã é que tudo que Deus faz na nossa vida é para testemunho. Davi disse: hoje mesmo toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando Deus te der uma vitória, anuncie a todos, porque todos precisam saber que foi Deus quem pelejou por você, que foi Deus quem venceu por você, que foi Deus quem foi à tua frente, que é Deus quem guerreia por você. Então a nossa 9ª lição dessa manhã é testemunho. O Senhor é Deus de testemunho, o Senhor é Deus que faz para testemunhar. O 48 diz: sucedeu que dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este aproximou-se e deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com funda atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Eu quero lhe falar uma coisa: tudo que você precisa para vencer uma batalha é confiar no Senhor. Você não precisa de mais nada. Sabe, nós vemos aqui, quando nós vemos Davi atirando e acertando, sendo certeiro, existiam homens em Israel, existiam homens que eram habilitados a isso. Mas não foi, eu quero dizer para vocês que não foi o treino de Davi, que não foi a destreza de Davi, que não foi a habilidade de Davi que fez com que aquela pedra cravasse na cabeça de Golias, mas foi a confiança que ele tinha em Deus. Sabe por que eu te falo isso? A palavra de Deus vem dizendo em Juízes capítulo 20, no versículo 16, que da tribo de Benjamim haviam 26 mil guerreiros. E esses 26 mil guerreiros estavam lá na batalha. E dentre esses 26 mil guerreiros da tribo de Benjamim, a Bíblia diz que 700 homens canhotos eram habilitados para com uma pedra atirar e acertar o fio de cabelo, sem errar da primeira.
Esses 700 homens com essa habilidade também estavam lá dentro da guerra. E por que esses homens que eram tão habilitados, esses 700 homens, que com uma única pedra acertavam um fio de cabelo, não se levantavam para guerrear contra o Golias, o filisteu? É porque eles faltavam a confiança, eles estavam confiando na habilidade deles, e na habilidade deles eles poderiam errar. Mas Davi foi confiando no Deus dos exércitos, no Senhor o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que naquele dia, caiu por terra aquele gigante. E todos souberam que há Deus em Israel. Que o Senhor nessa manhã possa falar o teu coração. E você saber que a batalha que você guerreia não é sua, é do Senhor. Que você tem um Deus que vai à tua frente. Que a palavra de Deuteronômio capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4, continua valendo. Eu sou o Deus que estarei contigo quando tu te levantares na batalha. Não temas, porque eu sou contigo, eu já ordenei, a vitória é tua. Sabe, nós precisamos criar memórias daquilo que Deus fala conosco. Porque quando nós tememos, nós estamos negando o poder de Deus. Quando nós tememos, nós estamos dizendo, Deus não é tão forte como Ele disse que seria. Quando nós ouvimos as palavras do inimigo que brada, dizendo que nós não iremos vencer, nós estamos dizendo, meu Deus não é capaz de me livrar no meio dessa batalha. Quando eu tomo para mim as vestiduras de Saul, eu também estou dizendo, eu vou, mas eu não posso ser quem Deus disse que eu sou, eu vou viver por imitação. Não viva por imitação. Deus tem algo especial para a tua vida, e aquilo que Deus dá para você, é com isso que você vai vencer na presença dEle. Fique de pé nessa manhã, essa manhã de grandes aprendizagens, que em primeiro lugar nós aprendemos que as nossas experiências com Deus nos respaldam. Em segundo lugar, nós aprendemos, não use o que é dos outros, Deus tem uma armadura própria para você. Em terceiro lugar, você não vai caminhar com o que é seu, lembre-se disso. A quarta lição é, tire o peso e o excesso de cima de você. A quinta lição que nós aprendemos nessa manhã, lute com o que Deus te deu. A sexta lição é que você será desprezado, não ligue para isso. A sétima lição, o Senhor nos ensina, não dê ouvidos às ameaças. E a oitava lição, a confiança está no Senhor, naquele Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E a nona lição é, o Senhor é Deus de testemunho. Tudo que Ele fizer na sua vida é para você testemunhar que Ele é Deus sobre tudo e sobre tudo, todos. E nada, nenhum guerreiro pode prevalecer diante de Deus, se ele não estiver com a sua confiança diante dEle. Aleluia! Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim mesmo, Jesus!
nos habilita para vencermos toda e qualquer batalha. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Em todo tempo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Confiamos, Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Oh! Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Oh Deus, eu oro nessa manhã pela tua igreja, pelo teu povo, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Oh Deus, que cada filhinho teu, cada filhinha tua que está aqui, Deus, sejam revestidos pela tua presença, que o coração deles se encham de confiança, sabedores que quem vai à frente deles é o Senhor dos exércitos. Que nós possamos com ousadia estar na tua presença, porque lá no secreto o Senhor já nos habilitou, e nós não temos vergonha de manifestar publicamente a confiança que temos em ti, Deus. Oh, a raiz, Senhor, a visão que nós temos do Senhor, porque o Senhor nos habilita no meio da guerra, no meio da batalha, para sermos vencedores contigo e testemunharmos do teu amor. Habilita cada irmão, Senhor, e que eles não vivam, Deus, debaixo da imitação, mas eles se movam por quem o Senhor é na vida deles e quem o Senhor os habilitou para ser, Pai.